Olá, começando a nossa segunda edição aqui, nesta segunda-feira, 16 de junho de 2025. Hoje a gente mergulha num tema quente, sabe? Os impactos da escala 6x1 na saúde mental aqui no Brasil. As fontes que a gente recebeu mostram um cenário bem complexo. Então, nesta primeira parte da nossa edição, a ideia é dar o contexto. Vamos ver os dados de adoecimento, entender como funciona essa jornada 6x1, sentir o peso disso na vida das pessoas e, claro, falar da proposta que está lá no Congresso para tentar mudar as coisas. E olha, para começar, os números da saúde mental no trabalho são tipo um alerta vermelho mesmo. O Ministério da Previdência Social, eles registraram quase 500 mil de afastamentos só por transtorno psíquico em 2024. É um salto, assim, gigantesco, coisa de 68% a mais que no ano anterior. É muita gente. É um aumento muito expressivo, né? Demais. E os diagnósticos mais comuns, ansiedade, depressão e o tal do burnout, né? Aquele esgotamento total que muita gente liga direto ao trabalho. Exato. E essa questão do esgotamento tem tudo a ver com como o trabalho é organizado para milhões de pessoas. Essa escala 6x1, bom, o nome já diz, né? Você trabalha 6 dias seguidos para ter direito a só um dia de folga. Um único dia. 6 dias direto. Pesado. Muito. E não é pouca gente não. Se a gente pega os dados da PNAD contínua, aquela pesquisa do IBGE, temos aí cerca de 20 milhões de pessoas trabalhando mais que as 44 horas semanais padrão da CLT. Muitas delas nesse ritmo 6x1. 20 milhões é muita gente mesmo. E tem um detalhe da lei atual, sabe? Ela só exige que uma folga caia no domingo uma vez por mês. Uma. Só uma vez no mês. Nossa. Pois é. Na prática, isso fragmenta demais o descanso semanal, o tempo com a família, com amigos. E onde a gente mais vê isso? Comércio, serviços, telemarketing. Que são setores que geralmente... Exato. Geralmente pagam menos e tem uma rotatividade de pessoal bem alta, né? Uma coisa parece ligada à outra. Imagina o impacto disso no dia a dia, deve ser brutal. E as fontes que a gente viu trazem números sobre isso, né? Teve um levantamento do Estadão, acho, falava que mais de 70% sentem o baque na saúde física. Sim, o corpo sente. Dores, cansaço crônico. Mas o que me chamou mais atenção foi o psicológico, quase 80%, especificamente 79% falando de prejuízo direto na mente. É altíssimo. Mostra que não é só cansaço físico, é mental mesmo. E a vida pessoal vai junto, claro. 66%, 2/3 dizendo que a escala atrapalha a vida fora do trabalho, família, lazer. Fica difícil ter energia, né? Ou tempo mesmo. E é justamente por causa dessa dificuldade toda, desses impactos na saúde, que está crescendo um movimento por mudança. Tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, tramitando lá no Congresso. Ah, sim, a PEC da jornada. Essa mesmo. O objetivo dela é duplo: acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada semanal para 36 horas, em vez das 44 atuais. E de onde veio essa proposta? Ela nasceu de um movimento chamado Vida Além do Trabalho, o VAT. Foi uma iniciativa do Rick Azevedo, ganhou muita força online. Conseguiram 2,8 milhões de assinaturas numa petição. Impressionante. Uau, bastante gente apoiando. Sim, e conseguiu apoio político também. A deputada Érica Hilton, por exemplo, e até o presidente Lula já se manifestou a favor. E tem um argumento econômico interessante que surgiu no Senado. Qual? A ideia de que reduzir a jornada poderia até criar mais emprego, sabe? Porque precisaria de mais gente para cobrir as horas. Entendi. Mas imagino que uma mudança desse tamanho enfrente resistência, né? Principalmente do lado das empresas. Com certeza. A resistência existe e vem forte de setores empresariais. E o que eles alegam, basicamente? Os argumentos principais são 2. Medo de aumentar os custos, porque talvez precisem contratar mais ou pagar hora extra, e um receio de que a produtividade caia. Menos horas, menos produção. É a lógica deles. Certo. Custo e produtividade. Argumentos clássicos. Mas tem contrapontos para isso, imagino. Tem, sim. E bem fundamentados. Tem economistas como a Clara Saliba, que estudam isso e mostram outra coisa. A produtividade não necessariamente cai com menos horas. Aliás, jornadas muito longas, tipo a 6x1, levam à fadiga, a erros, acidentes. E aos afastamentos que a gente mencionou no começo? Exatamente.
aqueles dados de 2024, com recorde de afastamento por transtorno mental, batem justo nessas ocupações com jornada intensa. Caixa, vendedor. Ou seja, essa produtividade pode até ser prejudicada pela jornada longa demais. É um ciclo vicioso. Faz sentido. E para completar, o Instituto Locomotiva fez uma pesquisa recente. 57% dos brasileiros apoiam o fim das 6x1 e 54% reconhecem que esse modelo causa sofrimento mental. A percepção pública está mudando. Então fica muito nítido, né? As fontes desenham essa ligação forte entre esse modelo de jornada, a crise de saúde mental que os números mostram e todo esse debate nacional sobre mudar ou não a forma como a gente organiza o tempo de trabalho no Brasil. É uma tensão clara entre qualidade de vida e modelos econômicos. Bom, vamos fazer um breve intervalo agora. Fique por aí. Bom, estamos de volta. E agora, para essa nossa última parte da conversa, a gente vai olhar mais a fundo, né, para as questões mais estruturais mesmo desse modelo de trabalho todo. Olhar um pouco além do impacto só no indivíduo. Exato, ver o quadro maior. Isso. O que a gente tem visto nas fontes, assim, é um cenário bem complexo, né? Tem a precarização aumentando, aquela informalidade que não para de crescer, afetando milhões. Aí as instituições tentam responder. Tentam, né? Mas parece que as soluções, para muita gente, ficam só na superfície, sabe? Não vão na raiz do problema. Como é que a gente entende isso? É uma dinâmica complicada mesmo. E essa dimensão da informalidade, por exemplo? Nossa, é enorme. Os dados que a gente viu falam em mais de 39 milhões de pessoas. 39 milhões, é muita gente. Muita gente. E esse número cresceu muito depois de 2017, né? Com a reforma trabalhista e depois essa explosão das plataformas digitais. Sim, a uberização, né? Como chamam. Exato. Olha o caso dos motoristas de aplicativo. São 600 mil, mais ou menos. 600 mil? Trabalhando assim, né? Jornadas que não acabam mais, sem descanso pago, sem segurança nenhuma. É viver na corda bamba o tempo todo. Pois é. E o ponto central aí, eu acho, é essa figura do autônomo. Só que, na prática... Não tem autonomia nenhuma, né? Exatamente. Fica sem as proteções básicas do trabalho formal. E essa falta de rede de segurança, ela joga um impacto na saúde mental lá pra cima. Imagino. Essas pessoas ficam submetidas a um nível de estresse, de ansiedade altíssimo, comparável ao emprego formal, só que sem nenhuma válvula de escape, sem direitos para amenizar. É muito sério. E diante disso tudo, as instituições, como é que elas estão reagindo? Tem alguma coisa acontecendo para lidar com isso, especialmente com a saúde mental no trabalho? Olha, existe sim um esforço na regulação. Desde maio de 2025, a gente tem uma atualização importante na NR1, a norma regulamentadora número 1. Ah, a NR1. O que ela trouxe de novo? Ela passou a exigir, assim, de forma mais clara, que as empresas identifiquem e gerenciem os riscos psicossociais. Riscos psicossociais. Tipo o que, por exemplo? Tipo assédio moral, assédio sexual, estresse crônico, sobrecarga de trabalho, tudo isso. Entendi. E tem previsão de fiscalização, de punição pelo Ministério do Trabalho. Até um selo para a empresa que se adequar. A Fundacentro já nota que as empresas estão se mexendo um pouco. Parece um passo na direção certa, né? Mas será que resolve o problema de fundo? Aí é que tá a crítica, né? A psicóloga Renata Paparelli, lá da PUC de São Paulo, ela faz um alerta interessante. Ela fala do risco de virar o que ela chama de o furor corporativo. O furor corporativo, como assim? É tipo assim, a empresa investe em ações que parecem legais, sabe? Um app de meditação aqui, uma palestra sobre bem-estar ali, o dia feliz na firma. Ah, tá. Marketing de cuidado. Isso. Só que não muda nada na estrutura que adoece as pessoas, as metas impossíveis, a gestão que pressiona demais, as jornadas que não acabam. É um verniz, sabe? Não muda a realidade do trabalho. Entendi, faz sentido. E essa dificuldade de mudar a estrutura, ela se conecta também com outro ponto importante, o enfraquecimento dos sindicatos. Desde a reforma de 2017, eles perderam muito poder de negociação coletiva, né? Para pressionar por mudanças mais profundas mesmo. É um cenário bem complexo, porque
Ao mesmo tempo que o poder sindical mais tradicional diminui, a gente vê outras formas de organização pipocando, né? Sim, surgem alternativas. Tipo aquele movimento Vida Além do Trabalho, o VAT, do Rick Azevedo. Mobilizou um monte de gente pelas redes sociais. Isso mostra que as pessoas estão buscando um jeito de falar, de lutar por condições melhores, não é? Sem dúvida alguma. É uma resposta direta a esse esgotamento todo. E os dados, olha só, os dados do CAGED mostram que o problema é estrutural mesmo. Quais dados? Os setores que mais têm pedido de demissão voluntária são justamente aqueles onde a escala 6x1 é a regra. 6 dias de trabalho para 1 de descanso. Exato. Comércio, supermercado, call center. Não é um caso aqui e outro ali. É um padrão ligado a esse modelo de trabalho mais puxado. E aquele argumento que a gente sempre ouve, né? Ah, mas a produtividade no Brasil é baixa, não dá para reduzir jornada, não dá para melhorar muito. O que as fontes dizem sobre isso? Elas batem de frente com essa ideia, né? Batem sim, e batem forte. Os estudos que a gente viu, tipo da Clara Saliba, mostram que o Brasil teve sim crescimento de produtividade. Inclusive liderou na região, comparando com México, com Colômbia. Olha só. Pois é. Aí fica aquela pergunta meio incômoda, né? Se a capacidade de produzir existe e até cresceu, por que o tempo de vida das pessoas continua sendo tão engolido pelo trabalho? Exatamente. No fim das contas, essa discussão vai muito além do técnico, do econômico. É uma questão profundamente humana. Uhum. Me lembrou até o Thomas Piketty, quando ele fala que a distribuição do tempo de vida é uma questão central de justiça social para este século. Perfeito. Não é só querer trabalhar menos por preguiça, é ter direito a viver, né? Ter tempo para descanso, para a família, para o lazer, para a cultura, para ser gente. Precisamente, olha. Diante desse quadro de sofrimento mental aumentando, trabalho ficando cada vez mais intenso e essa desproteção toda, é urgente, sabe? Colocar o bem-estar no centro. No centro das políticas de trabalho, da gestão das empresas. É uma mudança de chave, né? Total. Reduzir jornada, combater de verdade os ambientes tóxicos, garantir uma proteção social mínima. Isso não é utopia, não. São condições essenciais para a gente ter uma sociedade que seja minimamente justa, minimamente saudável. Então, fica a reflexão para todo mundo, né? O Brasil vai continuar sendo esse país onde a gente trabalha até adoecer, até o limite. Ou a gente vai escolher construir um futuro diferente. Um futuro onde a vida, sabe? A vida no sentido mais amplo, realmente vale a pena ser vivida. E ó, não esqueçam, tá? O podcast tá no ar de segunda a sexta, cedinho, às 7, na hora do almoço, ao meio-dia, e no fim da tarde, às 17. E também aos sábados, ao meio-dia. Aquele abraço, pessoal!